a Deus uma palavra. Meu Deus, eu quero fazer em cima da tua palavra, me dá uma palavra, que aí quando tem uma palavra de Deus, tem o compromisso dele também. Diga glória a Deus. Deuteronômio capítulo 28, verso 8. Quem achou aí, diga amém. Toda a sua atenção agora, não deixa nada tirar a sua atenção nesse momento. Você trouxe o celular aí, coloca ele para vibrar, ou até desliga, né? Pastor, mas se alguém precisar falar comigo, pode ter certeza que Deus vai estar guardando lá a sua casa, a sua família, amém? Coloque ele para vibrar e para não atrapalhar você na hora da mensagem. Vamos lá? Deuteronômio capítulo 28, verso 8, quem achou, diga amém. Está ali nas telas também, pode acompanhar por ali. E diz assim: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e olha agora, ó, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O que Deus tem falado conosco por esses dias aqui? Meu irmão, Deus está sendo claro, que Ele mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão. Então vamos lá, aonde eu colocar a minha mão, Deus está dizendo exatamente isso, Ele vai mandar que a bênção dele esteja ali. Só que onde eu não puser a minha mão, onde eu tirar a minha mão, onde eu não colocar a minha mão, o que é que vai acontecer, pastor? A bênção de Deus não estará ali. Pastor, o senhor está colocando a responsabilidade toda em cima de mim? Eu não, a palavra, em cima de nós, porque também serve para mim. Amém, Jesus? Se você quer que a bênção de Deus chegue a algum lugar, a tua mão tem que estar lá. Desde sexta-feira retrasada, Deus vem falando isso conosco. O que significa, pastor? A minha mão está lá. Tem que estar, meu irmão, a tua atitude de fé. É você quem tem que orar, é você quem tem que agir, é você quem tem que fazer, se você quiser que Deus coloque a bênção dele lá. Tem lugares que a nossa mão não alcança. E aí o que você tem que fazer? Você tem que orar a Deus e pedir para que Deus, com a mão dele, traga para mais perto de você. Só que deixa eu ensinar uma coisa, que o Espírito Santo falou isso comigo hoje aqui pela manhã. Deus, ele vai trazer para perto, Deus vai trazer uma distância que a tua mão possa alcançar, mas ele não vai entregar para você, ele vai trazer para perto e você tem que tomar posse. Está entendendo, sim ou não? A tua mão vai alcançar, só que não pense que Deus vai trazer e entregar a você. Não, Ele vai colocar numa distância próxima. Vamos dizer que estava tão distante de você que a sua mão não alcançava aquela resposta. Pela tua mão você não ia chegar naquela bênção. Pela tua mão você nunca ia alcançar aquele milagre. Está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Então o que Deus faz? A mão dele alcança e traz mais perto da sua, mas Ele não entrega a você. Ele deixa a distância que a tua mão pode o quê? Alcançar. Só que se você não esticar a tua mão e tomar posse, você nunca vai pegar, você nunca vai alcançar aquilo que Deus já trouxe perto o suficiente, que agora só falta você colocar o quê? A mão e tomar posse. É uma coisa que o missionário explica muito, em aquele livro dele chamado Como Tomar Posse da Bênção. Quem já leu esse livro aí? É muito bom, quem não leu, tiver oportunidade, leia, porque tem gente que quer que Deus faça tudo. Não, Deus não vai trazer a bênção e pôr no seu colo, não. Aliás, Ele já fez isso, mandou Jesus, através de Jesus, a salvação que estava tão longe de nós, agora ficou pertinho. A cura que estava tão longe de nós, agora ficou pertinho. A libertação estava tão distante do nosso braço, ficou pertinho. E agora? Agora está numa distância que você pode alcançar. Quem está entendendo, diga amém. Falta uma atitude agora minha, falta uma atitude sua para tomar posse dessa bênção. Então, quando a Bíblia diz que a bênção de Deus será enviada onde você colocar a tua mão, é porque a tua mão precisa estar para que Deus possa abençoar. Isso é tão sério que eu dei um exemplo aqui sexta-feira passada, eu não vou ler tudo de novo, do que está lá em Êxodo, capítulo 17, é bem conhecido. A Bíblia fala que Moisés tinha subido o cume do monte, Israel estava lá embaixo do monte guerreando contra Amaleque, os amalequitas. O que acontecia? Quando Moisés colocava a mão dele, Israel vencia. Quando ele tirava a mão, o que acontecia? Israel começava a perder a batalha. Eu estou falando para você. Eu estava dizendo aqui, teve um versículo, não vou lembrar agora de cabeça, mas foi Provérbios, eu só não me lembro agora de cabeça a referência, que a Bíblia diz assim, ó: na sua mão direita tem aumento de dias. Quem lembra dessa palavra? Na tua mão esquerda, riquezas e honra. Olha o que Deus falou conosco aqui, e eu tenho certeza que eu não fui exagerado no que eu falei, não. Você sabia que tem situações que não acabou ainda, porque a tua mão está lá?
Por quê, pastor? Na vida do justo, a mão direita dele tem aumento de dias. Você sabia que tem empresa que não acabou porque você pode ser funcionário, mas se você tem a bênção de Deus, se você é temente a Deus, a tua mão lá está fazendo aumentar os dias daquela empresa. Tem filho que não foi embora ainda, porque a mão da mãe está lá estendida, orando, porque pela maneira que vive, pelo jeito que vive, pela vida que tem levado, já era para ter ido embora. É que a mão daquela mãe, a senhora, está aumentando os dias daquele filho. Quantos testemunhos você já deve ter ouvido? Alguém dizendo, pastor, olha a maneira que eu vivia, tive muitos livramentos, porque o jeito que eu vivia, ou com quem eu andava, enfim, maneira como eu vivia, era para mim ter ido embora há muito tempo. Mas por que eu não fui? Hoje eu entendo, porque era a mão da mãe. E tem um detalhe aqui que eu falei na semana passada, se você prestar atenção, lá o Samuel colocou ali, aumento de dias lá na tua mão direita. Estou falando para você, irmão. Tem casamento que não acabou ainda, porque a mão da esposa está lá, porque se dependesse do marido já tinha acabado. Tem casamento que não acabou ainda, porque a mão do marido está lá, porque se dependesse da esposa já tinha acabado. E aí, isso aqui Deus falou muito na semana passada com a gente. O diabo vai fazer de tudo para você tirar a sua mão. Sabe essas coisas que acontecem para te deixar chateado, desanimado, aborrecido? É para você fazer o quê? Porque o diabo sabe, se tirando a sua mão, a bênção de Deus não chega. Não chega, porque Deus mandará que a bênção esteja contigo em tudo que você puser o quê? A mão. Não tira a mão do seu filho não, porque os dias dele ainda têm sido aumentados, ô mãe, por causa da tua mão. Ô pai, não tira a mão do seu filho. Sabe aquela expressão, eu lavo as minhas mãos? O diabo está fazendo de tudo para você chegar nesse ponto, você ficar tão chateado, tão aborrecido, tão magoado, você falar, quer saber de uma coisa? Eu lavo as minhas mãos, não vou orar mais não vou buscar mais não. Sabe, eu vou largar a mão, tem essa expressão também, né? Largar a mão, lavar as mãos. Tudo isso que o diabo está fazendo, presta atenção no que eu estou te dizendo. Já tem semanas que Deus vem falando isso aqui conosco. Tudo isso que está acontecendo é para você tirar a sua mão, porque o demônio sabe que se você tirar a sua mão, a bênção de Deus não chega. Aqueles dias que estavam sendo aumentados vão ser interrompidos. Estou falando para você, na sua mão esquerda há riquezas e o que mais? Honra. Falamos muito sobre honra um tempo atrás aqui. Tem gente na sua casa, na sua família, que não honra a Deus, mas por causa da tua mão que está lá, Deus está honrando aquela pessoa. Deus está honrando você e abençoando aquela pessoa. Deus está honrando você e dando livramento para aquela pessoa. É só você lembrar de Abrão e Ló. A Bíblia diz que Ló estava lá em Sodoma e Gomorra. O que ia acontecer com Sodoma e Gomorra? Ia ser o quê? Destruída. Quem lembra dessa palavra? Ia ser destruída. Deus foi lá e falou com Abraão, honrou Abraão, dizendo, Abraão, está lá o teu sobrinho, né? Ló. E Deus fez o quê? Mandou anjos para tirar ele de lá. Se dependesse de Ló, Ló ia queimar junto com Sodoma. Mas por causa de Abraão, Deus salvou a Ló. Diga glória a Deus. Está escrito lá. Então não tira a sua mão não, homem de Deus. Não tira a sua mão não, mulher de Deus. Estou falando a você que o diabo está fazendo de tudo para você tirar a sua mão. E eu repito, o detalhe que eu ia falar está ali, volta lá para Deuteronômio 28:8. É um detalhe, mas a palavra de Deus, todo detalhe é importante. O que diz ali? E em tudo que puseres, o que vem depois do puseres? A tua mão. Irmão, não adianta, lembra do Moisés? Quando Moisés cansou as mãos, que o diabo vai fazer de tudo para cansar suas mãos, você tirar a mão, como eu venho falando, ele cansava as mãos. Irmão, de um lado tinha um homem chamado Arão, do outro tinha um homem chamado Ur, eram parceiros de Moisés. Só que não adiantou o Arão levantar as mãos dele naquela batalha, não adiantava o Ur levantar as mãos dele, eles tiveram que cada um segurar e ajudar o Moisés, mas eram as mãos de Moisés que tinham que estar o quê? Levantadas. Sabe uma coisa que eu sempre falo? Eu posso ser pastor, irmão, mas a minha mão não é como a mão da mãe que está orando pelo filho. Como pastor, posso orar pelo teu filho, mas como mãe tem promessas na palavra de Deus. Você sabia que tem promessas na Bíblia que dizem respeito das mães, que só a mãe pode usar em relação ao filho, que nem eu como pastor consigo acessar? Está entendendo o que estou falando, sim ou não? Eu posso orar pelo teu marido, mas não é como a esposa orar pelo marido. O marido, eu posso orar pela tua esposa, mas não é como o marido orar pela esposa. Existem promessas de Deus que são para o marido em relação à esposa.
Tem promessas de Deus que são para a esposa em relação ao marido. Tem promessas de Deus que são para a mãe em relação aos filhos. E até vice-versa. Tem promessas de Deus que são para os filhos em relação aos pais. Então, por mais que tenha gente te ajudando, entenda bem. Eu não sou contra, pastor, então não pode pedir oração, não. Você pode contar com a minha oração. Pastor, ora por mim. Eu vou orar. Só que a tua mão tem que estar. Se você não colocar a tua mão, se você não tiver em oração, se você não fizer a sua parte, meu irmão, a tua mão, ela não é substituível. Não vai adiantar a minha se a tua não estiver lá. Quem está entendendo, diga amém. Eu sei, por exemplo, que tem coisas nessa igreja que dependem da minha mão como pastor, que isso ninguém vai substituir. Que sou eu que tenho que fazer, isso é coisa entre eu e Deus, que Deus me deu como prerrogativa. Como pastor dessa igreja tem coisas que é para mim. Mas, meu irmão, tem coisas lá na sua casa que é para você, que a tua mão tem que fazer. Se você não tiver, se você não se levantar, se você não vier buscar, pode ter um pastor, 2, 3 orando por você, pode ter muita gente orando por você. Se não for a tua mão, a bênção de Deus não vai chegar lá. Estou dizendo a você, pastor, o senhor está pondo muita responsabilidade em mim. Repito, não sou eu, é a palavra que chama essa responsabilidade para você e para mim, para todos nós. Porque tem coisa que tem que ser a tua mão. Aí nós falamos, rapidinho, abra sua Bíblia lá, em Eclesiastes capítulo 11, o versículo 6. Presta atenção nisso aqui que é muito forte. Depois de Salmos, aí vem Provérbios, aí vem Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6. Eclesiastes 11, 6. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Fala para o irmão do seu lado, a bênção só vai chegar onde tiver tua mão. Pode falar para ele. Então o que você tem que fazer? Aonde você quer que a bênção de Deus chegue, o que você tem que fazer lá? Coloca a tua mão. Põe tua mão lá, em nome de Jesus. Por quê? Olha o que diz aí em Eclesiastes capítulo 11, verso 6. Quem achou, diga amém. Ele diz, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde, o que você não pode fazer? Não retires a tua mão. Está entendido, sim ou não? Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão. Por quê? Porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão o quê? Serão boas. Então presta atenção, você quer que venha vingar, que venha dar fruto o que você está fazendo de bom? Pela manhã semeia a tua semente. O que significa isso, pastor? Vamos trazer para o mundo espiritual. Olha para o pastor. O que é pela manhã semeia a tua semente? Amanhã é um tempo ameno, é um tempo gostoso, o sol não está tão quente, a temperatura não está tão alta. Pela manhã é fácil de você trabalhar. Quando a Bíblia diz pela manhã semeia a tua semente, é que no tempo bom você tem que aproveitar para semear. Deus tem falado muito conosco aqui só aos domingos. Quem estava domingo aqui? Deixa eu ver. Lembra que eu falei? No tempo de paz é tempo de você fazer o quê? Descansar e dormir? Não, é tempo de você edificar. Pela manhã, ou seja, quando não está tão quente, não está tão calor, o sol não está tão forte, semeia a tua semente. Só que quando chegar à tarde, o que representa esse à tarde aí no mundo espiritual? É quando o sol está mais quente, é quando a temperatura está mais alta. Irmão, à tarde é difícil trabalhar. À tarde é aquele sol quente, aquela temperatura que às vezes chega a ser insuportável. Sabe o que Deus está falando? Quando chegar à tarde, não retires a sua mão. Porque quando chega esse à tarde que eu estou falando aqui, que é quando a temperatura fica insuportável, é quando o sol vem na cabeça, é quando os problemas vêm, as lutas vêm, muita gente faz o quê? Retira a sua mão. Não vou ficar aqui, está insuportável, está difícil, não tem como. Irmão, de manhã você plantou a semente? Plantei, pastor. Agora à tarde, não retira a sua mão, porque você não sabe como é que Deus vai agir. Às vezes vai te surpreender, vai ter lugar de onde você não espera que vai vir resposta. Vai ter lugar de onde você não espera que vai vingar. E às vezes vai vir dos dois lugares, de onde você espera e até de onde você não espera. Então não retires a sua mão. É o que Deus está dizendo. Olha, você não sabe qual vai vingar. Às vezes você está esperando daqui, vem de lá. Às vezes você está esperando de lá, vem daqui. Então não para de orar. E às vezes Deus pode até te surpreender. Pode ser que tanto de um lado como de outro, de quanto você esperava ou de onde você não esperava, tudo venha vingar em nome de Jesus. Diga glória a Deus.
E eu quero continuar esse assunto a partir daqui. Isso aqui eu já falei nas semanas passadas, mas agora vamos entrar em matéria nova. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 13 agora. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Você está entendendo, sim ou não? Vai marcando aí, vai anotando aí, irmão. Porque o diabo está fazendo de tudo para você tirar sua mão, você não percebeu não? Está tentando fazer de tudo, parece que está ficando cada vez mais difícil. E Deus está dizendo, não retire a tua mão, que Deus vai te surpreender. De onde você menos espera vai vir aquilo que você plantou, diga glória a Deus. Não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo assim, ó, de plantar em um lugar e vir de outro. Da onde eu estava esperando não veio, mas da onde eu não estava, veio, diga glória a Deus. Então não retira a tua mão não. Ai pastor, fiz tanto, ó, escuta isso, fiz tanto por aquela pessoa, lutei e tal, e não veio, vou parar de fazer, não para, porque às vezes daquela pessoa não vai vir, mas vai vir de outra. Deus manda de outro lugar, diga glória a Deus. Vem, e às vezes você se surpreende, porque vem de outro lugar, mas até daquele depois Deus também manda, não retire a sua mão, diga glória a Deus. Coloca a tua mão e deixa lá. Olha o que diz aí Mateus capítulo 13. O versículo é o 24 agora. Mateus capítulo 13, versículo 24. Jesus vai contar aqui uma parábola. Jesus pregava sempre por meio de parábolas. O que era parábolas? Comparações, né? Ilustrações, histórias assim conhecidas para dar um sentido na coisa, para dar vamos dizer assim, uma moral na história, né? Jesus comparava. E o que ele vai comparar aqui? Vamos ver. Mateus capítulo 13, versículo 24, quem achou diga amém. E diz assim: e propôs-lhes uma parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente aonde? No seu campo. Então ele está comparando isso, o reino do céu é igual a um homem que semeia a sua semente no campo. Ele fez a primeira parte certinho. Como diz Eclesiastes 11:6, ele semeou a semente, a boa semente de manhã, mas a segunda parte ele não fez. Qual foi a segunda parte? 25, diz assim, mas dormindo os homens, veio quem? Seu inimigo. Presta atenção nisso aqui, presta muita atenção que ontem eu estava orando, Deus falou isso comigo. O seu inimigo vem quando você dorme. Você plantou, às vezes você plantou bem, às vezes você plantou até direitinho, mas às vezes você acaba dormindo, fez uma boa plantação e tira a mão e vai dormir. O que significa isso? É aquele tempo que você para de orar, é aquele tempo que você para de vir na igreja, é aquele tempo que você para de ser fiel, você deixa de ser fiel nos seus propósitos com Deus. Irmão, o demônio só está esperando você dormir. Eu até escrevi aqui, do jeito que o Espírito Santo falou comigo, é quando você dorme que vem o seu inimigo. Por que a Bíblia fala o seu inimigo? Vou explicar para você. Você sabe qual é o seu inimigo? Eu sei qual é o meu. Onde é a minha maior luta, eu sei qual é. E você sabe onde é a sua. Tem gente que o seu inimigo é financeiro. Você dormiu, irmão, o demônio vem com aquela situação financeira. Por quê? Você estava indo bem, você deixa de ser fiel, dorme. Aí a coisa começa a dificultar de novo. Tem gente que o seu inimigo é na saúde. Estava indo bem. Daqui a pouco você relaxa, deixa de vir na igreja, deixa de orar, deixa de buscar Deus, que é o que eu venho falando aos domingos, né? No tempo de paz, está tudo maravilhoso, pastor. Meu irmão, o seu inimigo só está esperando você dormir. Fala para o irmão do seu lado, fala, o seu inimigo só está esperando você dormir. Você deixar de vir na igreja, você deixar de orar, você der aquela relaxada, meu irmão, vai voltar. Tem gente que o seu inimigo é na vida sentimental, é no casamento. Você dormiu, irmão, ele está ali. E olha o que ele faz, presta atenção nisso aqui que é muito forte. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo. E o que ele fez? Semeou o joio no meio do trigo. E fez o quê? Então ele faz assim, ó, presta atenção, ele vem e ele semeia o joio no meio do trigo, porque o que estava plantado pelo homem, o que o homem plantou foi o trigo. Aí ele dorme, cochila, para de vigiar, tira a mão, fez a primeira parte certinho, mas a segunda ele não faz. Ao invés de estar com a mão ali, ao invés de estar atento, ao invés de estar ligado, ele dorme, cochila, para de buscar, para de orar, relaxa. Vem o inimigo e semeia o joio.
O que é o joio? Eu até coloquei aqui, ó. É aquilo que não dá fruto, que só vem para atrapalhar. O joio, você sabe que ele não serve para nada, né? O joio ele não tem semente, ele não tem fruto. Ele só vem para atrapalhar. E o diabo, ele é tão maldito, o seu inimigo, que ele planta e se retira. Por que ele faz isso, pastor? Para demorar para você perceber, para ele ganhar um tempo. Porque se ele fica, quando você acorda, você vê ele lá. E muitas das vezes, quando ele planta, vai até demorar para você perceber, porque ele planta e faz o quê? O que está escrito ali? Ele semeou e retirou-se. E quando é que a pessoa vai perceber? Você vê que é uma estratégia, porque no versículo seguinte diz assim, ó: e quando a erva cresceu e frutificou, o que aconteceu? Lê você. É aí. Então, a pessoa não percebe que tem coisa que é do diabo. O diabo vem e planta, porque a pessoa está dormindo, e quem está dormindo não percebe. Ela acha que tudo é normal, acha que está tudo certo. É assim mesmo, eu não estou indo muito na igreja, mas é que está muito corrido. É assim mesmo. Ah, não, é assim mesmo, eu não estou orando não, mas é porque estou muito cansado. É assim mesmo. Não, é normal, Deus entende, eu não estou sendo fiel porque deu uma apertada. Irmão, você não está vendo, irmão. O diabo semeou e fez o quê? Se retirou. Você só vai perceber na hora de colher. Que aí você está esperando aquela colheita daquele trigo abençoado, daquele trigo maravilhoso. E o que apareceu? 26, lê comigo, fala assim, ó: apareceu também o joio. Apareceu. Aí é onde a pessoa começa a se questionar. Como que ela começa a se questionar? Versículo seguinte, 28, aliás, 27. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, veja que Senhor aí está com letra maiúscula, está falando do Senhor Deus mesmo. Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o quê? O joio? Aí começa o questionamento. Mas da onde veio isso? Olha que eu já ouvi várias vezes. Muitas mães falarem: pastor, eu nunca ensinei isso para o meu filho. Como que ele aprendeu isso? Algum momento você dormiu. Você até plantou a boa semente, mas você dormiu. E veio o diabo ali, veio o inimigo e plantou o joio. Meu Deus, da onde veio isso? Não tem coisa que você fala assim: mas Deus, da onde veio essa situação? Eu nunca tratei mal meu marido, nunca tratei mal minha esposa. Por que ela está querendo se separar? É quando a pessoa começa com aquelas questões. Eu nunca fiz nada para essa pessoa, por que ela tem raiva de mim? Já passou por isso já? Nunca fiz nada de mal para a pessoa e ela tem ódio, tem raiva de mim. Sabe quem plantou aquilo ali? Olha a resposta. E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. Irmão, você tem que saber o que é obra do inimigo. Você tem que perceber quando é coisa de quem? Do inimigo. Você tem que aprender a perceber. E tem gente que está aí se questionando: meu Deus, da onde veio isso? Nunca fiz nada de mal para essa pessoa, ela está com raiva de mim. Ou eu nunca ensinei isso para o meu filho, para a minha filha. Nunca ele viu isso em mim e agora está fazendo isso. Nunca imaginei. Ah, pastor, eu nunca fiz nada de errado na minha empresa e está vindo essa perseguição. Sempre trabalhei direitinho. Da onde está vindo isso? Fala comigo assim, ó. Fala assim, ó: um inimigo fez isso. Fala aí, fala: um inimigo fez isso. Você tem que perceber, irmão. Você tem que perceber que tem coisa que foi um inimigo que fez. Tem coisa que é o diabo que plantou ali. E vem aquela surpresa. Mas eu continuo dizendo: você dormiu. Quando o homem dorme, vem o inimigo aparece. Ele semeia o joio e se retira. Para demorar para você perceber. E quando a pessoa vai perceber, ela vai colher o trigo, aparece também o joio. Meu Deus, aí olha o que eu já ouvi bastante: aonde foi que eu errei? Porque enquanto você está dormindo, você não percebeu o inimigo. Inclusive você não percebeu onde foi que você errou. Ah, meu Deus, chegou o fim do casamento, aonde foi que eu errei? O dia que o marido e a esposa chegam e falam assim: estou indo embora de casa. Onde foi que eu errei? O dia que o patrão chega e fala: olha, a partir de hoje nós não precisamos mais de você aqui. Ai, aonde foi que eu errei? Um inimigo plantou isso. E o que faz agora? Cuidado. Porque olha o que esses homens queriam fazer. O Senhor diz então: um inimigo
é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos e o quê? Arrancá-lo? 29. Porém ele disse o quê? Não, para que ao colher o joio, não arranques também o quê? O trigo com ele. Aqui você tem que tomar muito cuidado, porque você dormiu, você errou. Às vezes a gente vacila, até planta boa semente, mas tira a mão e vai dormir, e vem o inimigo, irmão, e planta e se retira. Aí passa um tempo, a pessoa não percebe, aí de repente aparece o joio. Onde foi que eu errei, meu Deus, o que eu fiz? Aí ao invés da pessoa agora ter paciência, eu vou te mostrar, você tem que ter calma, amém? O que ela quer fazer? Ela quer ceifar. O que é ceifar? É meter o machado, a foice em tudo. E você tem que entender a sabedoria do Senhor aqui. O que o Senhor diz? Não arranca, agora não é hora de você tomar essa atitude, sabe por quê? Para que não arranques também um trigo com ele. O que faz então? Ele diz, versículo 29, aliás, 30, né? Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Irmão, calma, olha para o pastor. Às vezes de repente vem aquela surpresa negativa em relação ao seu filho. Nunca esperei isso do meu filho, nunca ensinei isso para ele. O que eu faço agora? Não quero nem saber, vou mandar ele embora de casa, não quero nunca mais olhar na cara dele. Calma, sabe por quê? Porque o teu filho é o trigo, as amizades é que são o joio. Então, em vez de você mandar ele embora de casa e acabar com tudo, calma, porque não é o seu filho que você tem que tirar de casa, são as más amizades. Está dando para entender a diferença, sim ou não? Porque tem gente que passa a foice em tudo, arranca tudo, aí você vai perder. Fala comigo assim: eu não vou perder o trigo que eu plantei por causa do joio que o inimigo plantou. Repete isso, que isso é forte. Fala assim: eu não vou perder o trigo que eu plantei por causa do joio que o inimigo plantou. Não, pastor, quer saber de uma coisa? Vou passar a foice nesse casamento. Aí vai casamento com um vício, com tudo junto. Mas às vezes o que precisava ser tirado era só o vício, ia ficar um bom marido, uma boa esposa. Está entendendo o que eu estou falando? Quantas vezes eu já ouvi isso com o pastor? Olha para mim, pastor, meu marido é uma boa pessoa, o que atrapalha é o quê? É o vício. O que atrapalha é a amizade. Você está entendendo? Tem um trigo lá, que se você passar a foice, meu irmão, você vai perder por causa do joio. Então o que faz agora? Calma. Tem gente que já estava falando segunda-feira ir lá pedir as contas. Não, porque aquele serviço não presta, é tanta perseguição, é tanta coisa, o que eu vou chegar lá e falar: pode mandar embora, mas os seus direitos não quero nem saber, vou sair sem nada, mas vou passar a foice em tudo. Pois quem te deu um emprego foi Deus, irmão. O que precisa ser tirado de lá é a perseguição por causa de pessoas erradas. Só ora, porque o seu emprego é o trigo que Deus te deu, e você está querendo passar a foice, e você vai perder o trigo junto com... Pergunta para o irmão do seu lado, fala: entendeu, abençoado? Não faz isso não. Já vi gente até fazer isso na igreja. Também não vou mais na igreja. Ué, vai resolver? Você vai cortar o trigo junto com o joio? E que culpa tem o trigo do joio? Você é que dormiu, você é que vacilou. Também não vou mais, porque aconteceu isso, isso e isso. Tá, o inimigo fez isso. Fala para o irmão do seu lado de novo, fala: o inimigo fez isso. Acorda, você tem que perceber quando é coisa do diabo, irmão. E ele está aí enganando você, e você está igual os homens aqui. Vamos passar foice em tudo, Senhor? O Senhor está dizendo: não, calma, tem o trigo aí. Tenha paciência, porque agora, olha, preste atenção nessa palavra que eu vou te dar, porque isso falou muito forte comigo. Vamos lá para Mateus capítulo 15, versículo 13. Por que eu tenho que esperar, pastor? Porque tem uma promessa tremenda que Jesus dá aqui. Mateus capítulo 15, versículo 13. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não, pastor, vou parar com tudo, vou fechar essa empresa, porque eu vendo, ninguém me paga, porque eu faço serviço e ninguém acerta. Ô meu irmão,
Deixa Jesus tirar esse joio daí, que são os maus pagadores, que daqui a pouco vai vir um trigo, que são os bons clientes que Deus tem para você. Não corta a sua empresa junto com o joio, não. Não corta o que Deus te deu, não. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Escuta isso, Mateus 15:13. Por que eu tenho que ter paciência? Por que eu tenho que ter calma? Fala para esse abençoado do seu lado, fala, tenha calma. Porque tem gente que já quer sair metendo a foice em tudo. Calma. Por quê? Ele diz, capítulo 15, verso 13 de Mateus, tá? E ele, porém, respondendo, disse: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou, lê você agora com fé. Fala em nome de Jesus. Fala, eu creio. Irmão, tenha paciência. Toda planta que não foi o Pai Celestial que plantou, ela vai ser arrancada. Você não sabe arrancar. Porque se você for arrancar, você vai arrancar o trigo junto com o joio. E às vezes a gente quer nós mesmos corrigir, consertar a coisa. E aí você vem e fala, como é que faz? Nós vamos arrancar agora. Calma. Porque aquilo que o Pai não plantou vai ser arrancado. E o Pai sabe arrancar só o joio. Diga glória a Deus. O Pai sabe arrancar o que Ele não plantou. Ele sabe a diferença. Ele sabe o que é dele e o que não é dele. A gente não sabe arrancar. Se a gente for arrancar, o Pai falou, você vai arrancar o trigo junto com o joio. Deixa o Pai arrancar, porque Ele sabe qual é o joio, Ele sabe o que Ele não plantou, e Ele sabe arrancar só aquilo que não foi Ele que plantou. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Fala, eu creio nisso. Então tenha paciência, tenha calma, porque se você for agir, você não sabe, irmão, eu não sei, a gente é muito afobado. Você vai meter a foice aí, vai arrancar junto com esse joio o trigo que Deus te deu, a família que Deus te deu, o casamento que Deus te deu, o emprego que Deus te deu. Então calma. Deus sabe arrancar só o joio, diga glória a Deus. Que às vezes o diabo quer fazer a gente ficar nervoso, irritado e tal. Para quê? Para você ir lá e meter a foice em tudo. Quer saber de uma coisa? Vou mandar tudo embora. E às vezes vai junto o trigo com o joio. E não era para ir. O trigo tem que ser salvo. O trigo tem que guardar no celeiro. Diga glória a Deus. O teu filho vai ser salvo. Deus vai tirar as amizades, Deus vai tirar os vícios, mas ele vai ser salvo. Deus vai tirar o que não presta, Deus vai tirar o que Ele não plantou. E eu creio nessa promessa de Jesus. Grife esse versículo, marca ele aí, irmão. Você vai orar em cima dele essa semana. Você vai orar em cima dele, você vai falar, toda planta que o meu Pai Celestial não plantou, será o quê? Arrancada. Fala em nome de Jesus. O que não é de Deus não vai ficar. Aguenta mais um tempo. O que não é de Deus não vai ficar. O que é trigo vai ficar. O que é joio, o próprio Deus vai se encarregar de arrancar. O próprio Deus. Creia. Você está tão aí afobado, nervoso. Ai, pastor, mas eu não esperava isso, eu não plantei isso. Onde foi que eu errei? Algum momento você dormiu. Algum momento você cochilou. E agora, o que faz? Não dá mais para voltar atrás. Uma coisa que eu te digo, tenha paciência. Não dá mais para voltar atrás? Tenha calma, não vai sair arrancando tudo, porque também não vai resolver. Toda aquela bênção que tinha para você, você vai acabar perdendo. Deixa Deus fazer isso aí. Eu não sei, você não sabe arrancar só o joio. A gente acaba arrancando o trigo junto. Então deixa Deus fazer, porque Jesus prometeu. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou, será o quê? Arrancada. Vai ser arrancada em nome de Jesus. Tem coisa que foi um inimigo que fez, como o próprio Pai falou aqui. Isso aí foi o inimigo que fez. Pastor, e o que eu faço? Calma. Calma, que se não foi Deus que plantou e você permanecer firme, Ele vai arrancar. O trigo vai ficar e o joio, vai embora. Vai sair em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte.